E aí, ó, tudo bom? Hoje é um dia muito especial. Dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Eu escolhi esse dia para começar a falar algumas coisas importantes que uma mãe pode transmitir, a mamãe atípica pode transmitir a outra, né? Então, eu decidi abrir meu canal para poder passar as informações as quais eu tive a experiência, né? É isso, né? E aí hoje eu escolhi um assunto que foi assim uma virada de chave para o meu filho, né, autista, tá? Meu filho, ele recebeu o diagnóstico aos 2 anos, no momento em que nós percebemos, mas principalmente a minha mãe percebeu, que tinha algo muito diferente nele, muito estranho, né? Um dia ele estava lá na casa da minha mãe e ele ficou olhando para a lâmpada, né? E para mim, assim, eu não tinha notado que seria algo assim, tão ligado ao autismo, mas assim, eu olhava para ele, olhando a lâmpada, eu achei que era curiosidade, né? Mas não, né? Aí minha mãe percebeu que ele estava olhando muito para a lâmpada e, e ela sentiu que meu neto, será que meu neto é autista? Por que ele fica olhando tanto para a lâmpada? Em um momento em que a gente começou a chamar ele e ele não atendia pelo nome, né? O meu filho, Taqueso, ele é um mestiço, filho de um autista, o pai, né? Eu tenho minhas dúvidas também se eu não devo ser, né? Mas eu não seria uma autista não verbal, né? Seria uma autista verbal. Mas o meu filho não é verbal, tá? Ele começou a falar algumas palavrinhas e a repetir quando ele estava completando ali uns 8 meses, quase 7, 8 meses. Até antes, na verdade, quando ele tinha uns 6 meses, ele começou a repetir algumas palavras. E a gente toda animada, que legal, tá falando, repetiu mamãe, repetiu banana. Normal, tá? E de repente ele parou de falar mesmo. E aí ele não olhava mais pra gente, e quando olhava, aquele olhar vago, não ia para lugar nenhum. A gente pedia alguma coisa, simplesmente ignorava, e aí foi o dia que ele foi na avó e começou a olhar para a lâmpada, e aí ela falou, filha, você não acha que o Taqueso é autista? A minha reação, como é que eu posso falar? Foi assim, muito reativa, assim, no sentido defensiva, né? Mas a gente acha que, ai meu Deus, a gente acha que autismo é doença, e aí, assim, a minha falta de informação na época, a minha falta de noção do que é um autismo, total. Então, assim, eu não tinha a mínima, né? Então, assim, quando você fala de autismo, para algumas pessoas, vem aquela coisa, mas ele não tem cara, ele não parece. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Acho que muitas vezes. Mas autismo não tem cara, né, gente? Você, como mãe atípica, você sabe, nós sabemos, que autismo não tem cara. Agora, tem crianças que ficam extremamente alheias, e aí você pode dizer, tem cara, né? Como era o caso do meu filho. 1 ano e pouco, ele já estava assim, totalmente desconectado com a gente. Então, assim, ele não participava do meio ambiente, ele ficava fora, né, da caixa, vamos dizer assim.
Então ele olhava, ia para um lado, daí sorria para alguém que não tinha, para a parede, para o passarinho, alguém que a gente não estava vendo. Ele sorria e brincava sozinho e indo para lá e para cá, para lá e para cá. Por que eu estou entrando nesse assunto de para lá e para cá, para lá e para cá? Porque existe os movimentos repetitivos ou como conhecemos estereotipados, né? Que eu fui conhecer depois, claro, porque eu não sabia de nada. Gente, eu não tinha informação nenhuma. Não tinha parente autista, até descobri que meu marido era depois. Mas assim, eu sempre percebi que meu marido realmente era muito diferente. Muito. E muitas vezes recusa social, mas era algo muito extremo. E isso, para mim, de certa forma, nós somos super reservados. Né? Tanto que para fazer um vídeo para falar sobre isso, ter que falar da minha vida pessoal é meio complexo para mim. Mas por que eu resolvi fazer o vídeo? Porque tem muitas mães que, como eu agora estou falando, muitas falam e preferem falar, porque assim também é uma forma de descarregar, de se sentir melhor e poder compartilhar as experiências e tudo que passa. Porque o que a gente passa, né? Você sabe que você que está me assistindo e é mãe atípica, sabe o que você passa. E eu sei o que eu passo. Assim, gente, dia da conscientização do autismo. Não é um dia simplesmente para a gente virar e falar, ai, mais um ano, não deveria ser assim, né? A humanidade, ela ainda não tem consciência exata do que é o autismo, ela está tentando chegar em algum lugar, tentando ajudar os autistas. Estamos conquistando muitas coisas com a informação, com certeza. Muito está se falando, então o vídeo de autismo tem uma grande visualização, porque a informação sempre é muito importante, mas eu ainda acho que tem muito para caminhar, né? É uma visão que eu tenho, porque o autismo ele não é tratado ainda como eu penso que deveria, né? Não estou falando da parte da medicina, porque ainda acho que teve muito avanço, né? Mas eu falo da educação, né? Eu não sou profissional da saúde nem da educação, tá? Digo de antemão. Mas como mãe atípica, nós sabemos o quanto nossos filhos passam nas escolas, né? A culpa é da Secretaria da Educação? Não. O que acontece? Não vou jogar culpa em ninguém. Na verdade, é que assim, está difícil, né? Para os educadores, para todos, no geral, na parte da educação, né? Então, assim, como que você vai ensinar uma criança totalmente diferente, que chamam de neurodivergente, uma criança que não senta, uma criança que não, muitas vezes não obedece, não ouve, não entende que está chamando, não atende pelo nome, é uma criança que, para ir no banheiro, não dá sinal nenhum, né, por exemplo, ou que tem uma grande seletividade alimentar, mas principalmente em sala, vamos falar da educação, a criança ela não responde como as outras, vamos falar assim, né? Ela não responde como as outras. Por quê? Porque ela não senta, ela não quer prestar atenção, ela quer fazer o que ela quer sair para o parque, ela quer ficar no banheiro, quer mexer na água, quer fazer qualquer coisa, menos ficar dentro da sala, né? E também tem a questão do entendimento, né? Se é um cérebro que funciona totalmente diferente, ele não vai entender e nem aprender como as outras crianças. E é claro, até a criança que não é atípica, ela também tem uma forma diferente de aprender. Por isso que existem diversos tipos de formas de ensinar,
né, que foram desenvolvidos durante os séculos aí, né? Que eu gosto muito da Montessori, por exemplo. Né? Mas essa é a forma que eu aprendi, né? Mas tem criança que não aprende pela Montessori, aprende de outras formas. E qual é a forma que o autista aprende? Né? Esse é o grande desafio. Então, agora falando de movimento estereotipado, que é uma coisa que acontece muito, e foi aonde eu recorri à medicação, que é o canabidiol, né? Que esse é o propósito do vídeo, que tem várias informações misturadas, mas eu acho que a medicação, ela é uma virada de chave, é uma ajuda, é um auxílio para o seu autista, para o seu filho, para sua filha. Mas não é não vou dizer que é o principal, né? Mas eu posso dizer com toda a certeza que no meu caso foi de grande ajuda, e está sendo ainda, né? O meu filho realmente estava daquela forma que a gente começou a entrar em desespero, porque aí quando você fala é autista, pronto, aí você começa a ver tudo. Aí você vai atrás, vai procurar saber e você começa a ver tudo. Poxa, realmente, ele não fala uma palavra, nem duas, nem três, nem quatro, nem nada. Ele não faz contato visual. Você chama, não responde. Movimentos estereotipados. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Faz sons. Emitindo som o tempo todo com a boca. Mãozinha pegando sempre um objeto na mãozinha e fica lá chacoalhando. Né? Autista. O chão abriu, o chão rachou, eu quis me enterrar a cabeça na terra, enfim. Eu não sabia o que fazer. Entrei em pânico, né? E agora? O que eu vou fazer? É claro que eu tenho um suporte espiritual na minha filosofia, né? Espiritual. Tenho muito ajuda. Mas existe a outra parte, e que a espiritualidade não vai interferir, porque existe também a parte material aqui, né? Nós precisamos viver também. A gente não é espírito, a gente é matéria. E para não entrar em assunto religioso, mas para dizer que eu tenho um apoio espiritual, graças a Deus. Mas eu precisava realmente fazer a minha parte como mãe, como uma mãe de sociedade, né? Em abrir as portas, abrir a minha visão, né? Em entrar nesse mundo que eu não estava entendendo. Né? Eu estava totalmente perdida. E eu acho que você, como mãe, quando descobre ou percebe, tem essa sensação de que tá, assim, o mundo está caindo na sua cabeça. Né? Aí é culpa, é isso, é aquilo, é palpite de tudo quanto é lado. E aí você quer. Por que eu falei enfiar a cabeça? Não é vergonha. Às vezes a gente sente vergonha. Algumas vezes sim. Mas não porque a criança é diferente, que eu tenho vergonha do meu filho, não. A gente sente vergonha de não saber como reagir em certos momentos, no meio do público, no meio das pessoas. A gente às vezes quer se justificar para os outros, né? Tem isso também. Por que seu filho está se batendo? Por que ele está gritando? Ele está batendo a cabeça no chão. Peraí que eu já chego lá. Mas em primeira instância, assim, de primeiro momento, o meu filho simplesmente só não falava e não tinha contato visual. Aí depois, nós tivemos que levar ele no neuro, né? Porque passamos o pediatra diversas vezes, foi verificado realmente que ele estava ali com transtorno global, né? E aí, isso pediatra no SUS, tá? Deixa bem claro, não tem um convênio, tudo pelo SUS. Depois a gente vai falar do SUS. Mas aí, é isso. Eu fui atrás, né? Minha sogra me ajudou, pagou a consulta para ele, né? Que na época a gente morava no quintal da minha sogra. E ela sempre nos ajudou muito, e dessa vez ela nos ajudou também. E aí
a consulta não foi nada barato. Nem lembro de quem que foi a indicação, talvez eu fui atrás, eu não lembro bem. Eu comecei atrás de neuros, e aí eu encontrei lá em São Caetano um ótimo neuro, doutor N. Não está mais lá, tá, gente? Nem procura ele lá, porque ele não está mais lá. Depois eu passo... Ele trabalha em Santos, né? Quem tiver na Praia Grande, agora eu confundi se a Praia Grande é Santos, mas ele está na praia. Então, se alguém quiser procurar ele por lá, ele é ótimo. Tá? Mas ele cobra um valorzinho ali, né? 500, hoje tá lá para quase R$ 600 a consulta dele. Na época tava 400 por aí. E assim, por quê? Porque o SUS não tem neuro, tá, gente? Ainda estão discutindo isso, de como resolver, porque tem muitas crianças autistas ou sem laudo, ou crianças com TOD, ou crianças com TDAH, e tá tudo sem laudo. Então, assim, no SUS não temos esse apoio, tá? Ainda. De neuro, não. Então, tive que pagar particular. E aí eu consegui o laudo, realmente, autista, né? O CID dele, tudo direitinho. E aí eu tive que encarar, né, gente? Tive que encarar com a cara e coragem, com a fé, com muito amor, porque pai e mãe tem muito amor, né? Eu, graças a Deus, tenho meu marido, ele me ajuda muito. Aceitou o diagnóstico. Primeiro a gente chorou muito, choramos, né? A gente chorou sim, claro que chorou. Quem é que não chora? Sabe? Mas o nosso choro era de pensar, oh, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, se eu tenho capacidade, né? Mas o meu filho está aqui na minha frente. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que lutar, né? Nós temos que lutar. E a gente vai à luta. E é isso aí, a gente foi à luta. Então, mas não é fácil receber o diagnóstico? Não é fácil. Não é. Porque você olha os filhos dos seus amigos, eles estão falando. E o seu filho não. E como você sabe o que o seu filho sente, o que ele pensa, se ele não fala? Aí você começa a desenvolver o quê? A empatia. Começa daí, tá? Pai, mãe atípico, vai desenvolvendo a empatia. Perceber, intuir, sentir. A gente sente o que o filho quer. Não precisa nem falar. Muitas mães que não são atípicas também. Ah, o choro do meu filho tá diferente. Ah, você tá com uma carinha, né? Porque tem criança que fala. Só que a criança, às vezes, ela não sabe dizer o que ela tem. Ah, eu tô com uma dor. Mas dor aonde? Ah, eu não sei. Não é assim? Então, imagina uma criança que não fala. Aí, torna-se mais difícil, né? Muito. Então, assim, é um desafio sempre constante. Constante, né? E o doutor Enio medicou o canabidiol, né? Porque foi o meu pedido, né? Foi o meu pedido. Ah, agora que eu tô lembrando. Agora que eu tô lembrando. Eu queria o canabidiol, né? Porque eu tinha ouvido falar muito bem, né? Tinha recebido também orientação da minha madrinha, que ela falou também para que eu fosse atrás, porque era muito bom, né? Se realmente ele era autista, para verificar, levar ele no neurologista, procurar um neuro que receitasse canabidiol, de repente era uma... Porque ela tinha um caso na família, né, uma conhecida dela, que ele era autista há muito tempo atrás, lá em 1980, e ele começou a tomar o canabidiol naquela época. E hoje ele é um homem formado, advogado, enfim. Vive vida normal, né, como diz. Vida normal, vida normal. Mas não vou tirar esse mérito, porque assim, vida normal, eu acho que não é só um autista que não tem vida normal. É uma pessoa que tem esquizofrenia, é uma pessoa que tem bipolaridade, ou é uma pessoa que tem vários transtornos que nem conhece, que também não vive uma vida normal. Pessoas que estão depressivas, que não são autistas, mas são depressivas. Então, tudo isso, não dá para falar, vai viver uma vida normal. Gente, a vida é assim, a vida é cheia de desafios e a gente tem que seguir.
né? Mas a gente fala, ai, para de romantizar o autismo, é coisa séria. É coisa séria mesmo, é muito sério, né? Mas também eu não gosto nem de romantizar e nem dramatizar, sabe como é assim? Vamos tentar entrar no meio termo para não sofrer tanto, né? Eu acho que também eu sou muito, eu gosto de pensar que tudo vai ser melhor. E é assim que tenho conseguido, né? A minha caminhada. E ele tem melhorado muito. E é assim, o doutor Enio passou o canabidiol, só que ele passou o canabidiol de criança, tá? Posso até passar o nome aí também embaixo. Ele passou o Body Spectrum do laboratório Carmes, né? Que a minha madrinha tinha comentado que era realmente um laboratório muito bom, porque o canabidiol, gente, ele tem vários tipos de exportação. Agora está tendo aqui, tem as cooperativas aqui no Brasil, né? Eu conheci também depois uma doutora maravilhosa que foi ajudar meu marido mais para frente, a doutora Mariana, né? Que nem todo neuro medica canabidiol, principalmente para adulto. É mais difícil. Então eu encontrei a doutora Canabidiol. Eu vou chamar ela de doutora Canabidiol. A doutora Mariana, que é uma doutora canabidiol. Ela faz terapias endocannabinoides, né? Ela só trabalha com canabidiol para diversos problemas de saúde, inclusive a diabetes, né? Também eu sou diabética, mas ainda não comecei a fazer tratamento. Pretendo. O canabidiol, que é sensacional, né? Por que eu falo isso? Porque assim, meu filho começou a tomar o cannabis, Body Spectrum, que é uma dosagem muito baixa, não tem THC, e eles falam que deve começar primeiro com uma dosagem muito baixa, né? Que não pode ser o puro, porque dizem que o THC causa delírios, enfim. Esse não tinha, né? Só o CBD. Então, o resultado foi ótimo. Meu filho começou a reagir melhor, ele começou a olhar, ele começou a socializar novamente. Socializar dele, ou seja, não falava, mas ele ainda começou a ter aquele contato, olhar nos nossos olhos, a sorrir para nós, ter reações para nós. Parou de ter aquelas estereotipias, porque era desesperador. Ele corria para um lado para o outro e também não parava de emitindo som direto, sem parar, sabe? Aquilo. E fora a questão que a gente também conhece, que é a insônia, né? Toda mãe típica conhece essa insônia do autista. Não é insônia, né? Ou talvez vamos chamar de uma hiperatividade, né? Que eles não desligam, né? Meu filho, ele chegou a um ponto que assim, ele não apagava. E ele, por né, ser um neném que só mamou no peito e foi largar não faz muito tempo, mas largar mesmo, né? Foi com 4 anos. Agora ele está com 5, quer dizer, não faz muito tempo, né? Então, assim, mas era TT para relaxar, né? Mas agora mamar mesmo, amamentação, sempre foi livre demanda com o leite do peito. Ele mamou algumas vezes na mamadeira, mas não deu certo porque ele já tinha aquela certa intolerância à lactose, né? Então, ele passava muito mal, ficava com muito gás, muita cólica. Então, Takeshi sempre teve uma sensibilidade com a alimentação, né? Só que eu não imaginei que ele teria uma seletividade assim absurda, como ele tem hoje, né? Mas ele sempre comeu de tudo. Desde bebezinho eu dava de tudo para ele. Era fruta, era legume, era arroz, feijão, um pedacinho de pão, qualquer coisa assim. Mas hoje ele realmente tem uma seletividade assim bem específica, né? Não vou abordar muito agora porque é muita coisa, muita informação. Mas assim, falando do canabidiol, melhorou o sono, melhorou muita coisa, né? Só que com o passar do tempo, o body spectrum começou a ficar muito fraco. Eu percebi. Né? Ele não estava fazendo mais o efeito que eu esperava, porque ele começou as autoagressões, né? Ele começou primeiro a chorar muito, ficar muito irritado. Quando a gente mudou
saiu da casa que a gente morava, fomos morar num apartamento, aí sim. Aí a gente conheceu a autoagressão do autista, que é um assunto também que eu vou abordar depois. Mas por conta disso, né, eu achei realmente que ele estava precisando aumentar a dose ou passar a tomar um outro tipo de canabidiol, né? E, pois bem, ele está tomando outro, que é do mesmo laboratório, mas é o Full Spectrum, que é o mais forte. Dizendo assim, o mais forte, que é o mais puro. Tem THC? Tem. Ele delira? Não. Tá? A doutora Mariana falou que era para observar, né? Depois do doutor N, eu passei para a doutora Mariana, que trata o meu marido, trata a minha sogra e está tratando ele. Só o canabidiol. Ah, mas você não está levando no neuro? Gente, não dá. O neuro, desculpa, é um valor muito fora da minha realidade, né? Convênio não tem também, quase não tem neuro, porque é uma especialidade cara e nem todo mundo está podendo bancar particular, né? Eles devem ter os motivos deles de cobrar tão caro, mas, né? Por que tem tanta criança que trata no SUS e não tem laudo? Porque nenhum neuro quer trabalhar no SUS também, né? E aí acaba acontecendo isso. Uma dificuldade tremenda para a mãe saber lidar com o que o filho tem ali, né? Tendo que juntar, fazer de tripa coração para pagar um particular. E é assim que andam as coisas, né? E o neuro é uma solução para o autismo? Não. Mas ele é um apoio, né? Como aconteceu. Só que é aquela coisa. Só a medicação resolve? Não. Tem que ter intervenção de terapia? Tem. Tem que ter intervenção na alimentação? Tem. Porque se o autista só comer coisas que fazem mais inflamação, causam mais problemas lá no intestino deles, vai gerar mais problema também. As crises vão ser maiores. E falando em crise, esse é um assunto para um outro vídeo, mas foi a fase mais difícil, vamos dizer assim. Porque enquanto o seu filho não te encara, não te responde, você também se sente mal. Você fala, meu Deus, e agora? Meu filho não olha para mim, não fala. Mas tudo bem, até aí você consegue contornar. Afinal de contas, seu filho vai crescer, ele vai numa fome e ele vai aprender a falar, né? Legal. Só que se gera uma crise e uma outra crise, a qual você não sabe, não entende o porquê que ele está se batendo, não entende porque que ele está gritando, não entende porque ele está se jogando no chão, porque não fala, não é? Então aí entra outra questão. E eu tive que me virar, porque assim, se você leva uma criança assim, depois eu vou contar uma história aqui, que olha, passei por uma situação que era digna de ir para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, né? Com a falta de respeito dentro de uma clínica que eu fui levar ele. Porque assim, ele estava realmente em muitas crises. Na época, a gente achava que o canabidiol... Porque assim, gente, olha, a gente oscila, né? Ah, esse remédio não está funcionando. Vou parar de dar. Opa! É aí que você tem que tomar muito cuidado. Porque se a criança, ela tudo bem, ela tem algum momento de crise, está acontecendo alguma coisa com essa criança. Ela está passando por algum problema. Mas parar a medicação por conta, tem que prestar atenção. E aí a gente começou a prestar atenção. Poxa, a gente estava dando menos, porque, gente, canabidiol é uma medicação muito cara. Ela não é uma medicação assim baratinha que você não acha na farmácia. Você tem que antecipar a sua compra, se você puder comprar 2, 3 frascos, mas quem é que tem
condição de comprar 2, 3 frascos de R$ 700 cada um. Se eu dependo do sistema SUS, meu filho estuda na prefeitura, eu vou comprar 3 frascos de canabidiol? Como, gente? Não dá, né? Então você tem que fazer uma programação. Olha, e a gente tem na receita falado, olha, frascos, quantos precisam, por quanto tempo vai durar. Então a gente sabe que é de 4 meses um frasco, mais ou menos, por caso dele, a dose que ele toma. Né? Ele toma 6 doses de manhã, 6 gotas, e 6 à noite. Né? Por enquanto. Quanto mais a criança cresce, a dose vai mudando. Como acontece com risperidona, como acontece com aripiprazol, outras medicações. Eu já dei risperidona para o meu filho. Deu certo? Não. Para o seu filho vai dar certo? Não sei. Como canabidiol, será que para o seu filho vai dar certo? Agora, o canabidiol, ele tem um estudo, né? Em relação ao autismo. E ele tem atingido bons resultados. Como agora nós temos o outro aí que foi liberado nos Estados Unidos, né? Que eu esqueço o nome. Depois eu vejo direito. É outro que eu gostaria de testar, porque é uma vitamina B8, né? E ela é a levocorin, esqueci o nome. E ele é uma vitamina. Eu não teria problema em dar para o meu filho. Não mesmo, né? É que eu ainda não conversei com um médico ainda para eu ter a certeza, para eu ter a receita. Né? Eu vou ter que marcar um neuro, uma hora ou outra eu vou ter que marcar. Não vai ter jeito. Por enquanto, meu filho está estável. Né? Mas o que eu achei interessante, levocorin, acho que é esse o nome, não é esse? Desculpa, gente, é que eu tô sem meu celular, o outro celular para olhar. Mas, assim, o que eu achei interessante dele é porque ele é uma medicação que ajuda a criança a falar, né? E que todos os nós, pais atípicos, que têm um filho, né, não verbal, gostaríamos do filho falar, claro. Né? E meu filho me chama de má, não é mãe, mas é má. Quando ele está muito aflito, ele fala, má, né? Não dá uma emoção, sim, dá aqui no coração. Mas ele fala o tempo todo? Não, né? Ele não fala o tempo todo. Mas seria legal, assim, é a maior emoção, o maior desejo. Eu sentar do lado do meu filho, e aí, meu filho, como é que foi a escola? Ah, mãe, não gostei, é um saco, tem que ficar trancado naquela sala. Ótimo, que bom que você está falando, eu estou entendendo o que você sente dentro da sala da escola. Mas por enquanto eu ainda não sei, né? Eu não sei o que acontece com ele na escola, eu não sei o que ele sente. Eu percebo muito o olhar. Quando eu levo ele para a escola, eu olho bem para ele, assim. Vamos, filho. Aí ele age normal. Então eu sei que ele gosta, né? E às vezes vai muito empolgado, corre lá para dentro, assim, uma loucura. Mas tem dia que também, ai, né? Claro, criança é criança. Nós também não queremos fazer muita coisa, né? A gente meio que tem dia que tá tudo lindo, mas tem dia que também a gente tá de saco cheio, né? Isso é normal, né? Mas nós, como pais, mães, ativos, o filho que não fala, a gente fica com o coração apertado. Se ele chorar, ou se qualquer coisa acontecer de diferente, naquele dia que ele foi para a escola, a culpa é da escola, o que aconteceu lá dentro, a gente fica com os nervos à flor da pele. Porque a gente não sabe, né? Mas olha, vou encerrar, gente, porque eu achei que eu ia fazer um vídeo de 5 minutos e eu estou 34 minutos falando. Jesus. Olha, que esse Dia Mundial do Autismo, né, da conscientização, seja uma conscientização cada vez mais plena, né? Que venham muito mais informações, que venha muito mais conhecimento,
que abra as portas para o melhor para essas crianças autistas e todas as crianças especiais também. E o autismo não seja uma barreira, né? Aliás, que se rompam as barreiras, que se abra mais a consciência da humanidade, para que eles vivam bem, né? Para que eles se desenvolvam. Porque assim, não adianta forçar a criança a ser o que ela não é. Eu acho que é aí que tem os erros, né? Nessas questões, no sentido, não, você tem que andar assim, porque as crianças andam assim. Gente, não. Eles vieram para romper um fluxo de que tudo tem que ser igual na humanidade, todos devem ser iguais. Não, e não é só com autismo, com outros também, né? A gente percebe, eles não são inferiores e nem superiores, eles são diferentes. Mas às vezes eu percebo que o pessoal trata como inferior. Ah, é atrasado. Ah, é não sei o quê. Ai, olha lá, não consegue. O filho dela não consegue. Que, ó, atrasado, não tem problema. Quantas vezes eu vi? Ah, tem problema. Será que é problema? Ou é o problema tá aqui, ó, na cabeça do ser humano, que não consegue ver que existem pessoas diferentes. E o diferente incomoda, o diferente assusta, né? Porque, se for ver, meu marido falou, pô, agora que eu entendo por que eu sou diferente. Ele foi autista, cresceu, barará, continua sendo, quer dizer, não deixou de ser. Mas de criança, cresceu, sofreu, continua sofrendo ainda? Sim. Algumas pessoas falam, vocês vêm aqui, vocês não saem, por quê, né? Não gosta de sair? Não. Não, porque eu não vou forçar o meu filho e meu marido a sair se eles vão se desregular, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar. Coisa que, por muitas vezes, eu também não soube respeitar, né? Não, não quero sair bem. Ai, vamos, por favor, faz por mim, faz por mim. Desregula a pessoa. Ele não quer. E, gente, precisa entender, a vontade deles tem que prevalecer, sabe? Não força. Não força, porque é sofrimento para todo mundo. Para você que está forçando, para ele que não quer que está sendo forçado. A gente precisa aprender a respeitar. Então, a conscientização é respeito, entendeu? Respeito. Eu vou fazer uma festa, vou encher de criança na casa. Se a criança não quer, né? Eu vou levar no parque, mas essa criança não gosta. Mas tem que gostar, porque toda criança sai, então ele também tem que ir. Gente, não dá, né? A gente sabe que não dá. Aí tem gente que fala, vocês saem. Vocês precisam sair mais com o filho, senão ele vai ficar presinho naquela caixa. Eu sei, mas nem sempre é tão simples assim, né? E a gente precisa aprender a respeitar. A conscientização do autismo é respeito. É respeito à vontade deles. Porque eles sabem o porquê eles não querem. Eles têm plena consciência de que o porquê que eles não vão fazer certas coisas. E com o tempo a gente percebe isso, né? Bom, voltarei mais vezes. E por hoje é isso. Gratidão, quiser compartilhar, compartilha, isso é muito bom, informação sempre é ótimo. Muito obrigada às mães que sempre compartilham as suas informações, porque é com vocês, mães, pais, que falam muito sobre seus filhos, que também viram nossas referências. A gente consegue ter um norte, a gente consegue abrir mais a consciência, isso é muito importante, tá bom? Até mais. Valeu!